Salve, ladies and gentlemen, espero que todos estejam muito bem. Hoje eu vou explicar para vocês um conceito muito falado no mercado, nos tempos atuais, chamado Risk Off, que é basicamente risco desligado, ou seja, já deixando bem claro aqui para vocês, significa que os investidores, como um todo, estão procurando mais proteção de patrimônio do que correr certos riscos, seja investir em fundos imobiliários, ações ou criptomoedas. E os investidores estão fazendo esse tipo de movimento principalmente por conta dos problemas geopolíticos, que nós estamos tendo no mundo e as incertezas que podem acontecer ao longo dos próximos meses ou anos. Porque principalmente lá no Oriente, agora recentemente, 1º de outubro, Israel foi atacado agora com mísseis do Irã, então esse problema geopolítico pode ser intensificado, causando uma recessão ou até mesmo problemas maiores como uma terceira guerra mundial. E hoje eu vou trazer para vocês um panorama geral do mercado, o que aconteceu e como ele está reagindo perante isso, e na prática sobre esse risk off. Para onde está indo o dinheiro? Seria um metal precioso? Seria o Bitcoin? Eu vou mostrar isso para vocês hoje. E o primeiro dado que eu quero mostrar para vocês é que os índices recuaram após Irã lançar mísseis contra Israel. Quais índices? Os principais da bolsa norte-americana: Dow Jones, S&P 500, Nasdaq e Russell 2000. Eu vou dar um pouco mais de atenção aqui no S&P 500 e na Nasdaq, porque elas possuem, esses índices possuem uma relação um pouco mais próxima do nosso querido Bitcoin. E o nosso querido Bitcoin não ficou para trás desses índices, caiu quase o dobro que eles, com um fechamento de 4% de queda no dia de ontem, e hoje está tendo uma leve alta de quase 2%. Mas um detalhe bem interessante para a gente verificar é o gold, o ouro, que é basicamente o ativo mais procurado para os investidores que estão usando o risk off em sua estratégia de investimento. É bem interessante que a gente consegue ver que a relação entre o Bitcoin e o ouro está se perdendo, ao longo desses momentos que geram incertezas geopolíticas e macroeconômicas, enquanto o ouro está subindo e já passou seu topo histórico por 3 dias seguidos praticamente, enquanto que o Bitcoin ainda não conseguiu passar o seu topo histórico, que foi lá 15 de março mais ou menos. Então a gente consegue ver que apesar do Bitcoin ter sido criado para esses momentos mais turbulentos no nosso mundo, ele ainda precisa se provar perante o tempo. E também na prática, de se ocorrer alguma crise ou uma guerra, ele deveria subir de preço, não cair. Mas só o tempo nos dirá se isso vai acontecer ou não. E também o que eu quero mostrar para vocês é que não necessariamente por conta do risk off, dos investidores estarem vendendo Bitcoin e também ativos de alto risco, isso geraria mais quedas ao longo do tempo, porque é uma questão muito mais de medo do que necessariamente um problema com as ações ou com o Bitcoin em si. Então é muito importante você visualizar não só um ativo, mas também correlacionar ele com outros índices e até mesmo outros mercados. Porque se quase todos os índices norte-americanos estão caindo e o Bitcoin está caindo, eu automaticamente penso em ir ver o preço do ouro. Porque geralmente essa estratégia de risk off faz com que os investidores vendam esses ativos de alto risco ou de maior grau de risco e migre para ativos com menos risco. Não necessariamente só o ouro, mas também títulos norte-americanos ou títulos japoneses. Mas no mercado, especificamente, neste momento, parece que o mundo todo procura por mais ouro, procura por mais proteção de patrimônio do que grandes valorizações. Só que tem um porém nisso tudo, e eu vou mostrar para vocês. Se olharmos então inicialmente o gráfico do Bitcoin no candle de 4 horas, a gente consegue ver que já está ocorrendo uma recuperação por parte do preço de quase 2% nas últimas 4 horas e também um decréscimo no volume de venda. Isso mostra que a força vendedora era mais do pânico do que estava sendo gerado de intensificar e já começar uma guerra e já ter todo o problema em si, do que necessariamente um problema com o ativo. Então eu acho que isso aqui está sendo uma oportunidade para comprar o ativo descontado, porque na minha visão, com todo o contexto macroeconômico, apesar do problema geopolítico, o Bitcoin ainda pode subir muito mais. E o indicador que mostra que nós estamos muito longe ainda do fim do ciclo é o P-Cycle Top Indicador, que é um indicador basicamente que mostrou e acertou todos os topos do mercado. Não vamos só levar em consideração isso, mas eu acho muito interessante o fato de ter acertado todos os últimos
e por que agora seria diferente. É bem simples de entender esse gráfico, porque ele é composto por duas médias, de 111 dias e 350 dias vezes 2. Não vou entrar no contexto aqui de explicar esses indicadores em si, mas sim o que a gente precisa visualizar nesse gráfico. Basicamente, todas as vezes que a linha vermelha e a linha amarela se cruzaram, representava a mudança de um ciclo, o topo do ciclo. Então o Bitcoin a partir daquele momento ia começar a cair. E isso aconteceu em todos os ciclos do Bitcoin. E se a gente der um zoom in aqui, a gente consegue ver que estamos bem longe desse cruzamento das duas médias. Não só isso, mas também eu gosto bastante de comprar todas as vezes que o índice de medo e ganância está em fear ou extreme fear, que é medo ou muito medo, porque isso mostra que realmente as pessoas estão com medo de comprar um ativo que valorizou tanto esse ano e por ter algumas pequenas quedas de 20% mais ou menos, ficam com receio de comprar novamente. É um pouco contra-intuitivo. As pessoas querem comprar algo mais caro só porque ela está subindo, enquanto a gente espera alguma coisa aqui no mercado entrar em promoção para a gente comprar mais barato. Vai entender. E por último, eu gosto bastante desse Bitcoin Retornos Mensais, que mostra qual foi o fechamento do mês do Bitcoin em toda a sua vida. E outubro, historicamente falando, é um dos melhores meses para o Bitcoin. Obviamente não em rentabilidade, mas historicamente outubro geralmente sempre tende a ser positivo. Só que eu não contaria tanto com isso, porque setembro é considerado o pior mês do Bitcoin e a gente fechou no positivo, e não só no positivo, a gente teve o maior fechamento mensal da história do Bitcoin em setembro, que foi quase 8%. Agora, enquanto que outubro nós estamos começando no negativo, mas temos ainda muitos dias para desenrolar e ver o que vai acontecer. Então, para resumir tudo isso que eu passei para vocês hoje, Risk-Off é um tipo de estratégia e movimento por parte dos investidores, onde eles procuram investimentos de baixo risco, como o ouro, e vendem seus ativos de alto risco para que consigam se proteger de uma possível catástrofe ou movimentação negativa no mercado. E sinceramente, na minha opinião, apesar do Bitcoin ter fechado no negativo ontem e estar subindo hoje, eu acredito que esse movimento de risk-off por parte de certos investidores faz com que os preços de um ativo muito bem fundamentado e também não tem tanta justificativa para estar caindo, seja uma ótima oportunidade. Então eu fico por aqui, pessoal. Lembre-se que isso não é uma recomendação de investimento. E se você gostou do vídeo, curta, se inscreva no canal e se tiver alguma dúvida é só colocar nos comentários que eu respondo.